Então, meus amigos, queridos amigos do Núcleo Chico Xavier, que eu guardo no meu coração, nós vamos conversar hoje sobre a busca do amor. Então, Kardec, em nota a questão 938 do Livro dos Espíritos, ele disse: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizam. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. O amor é tudo na vida. Tudo que a gente vê, a natureza, os animais, o azul do céu, a brisa, tudo isso é fruto do amor. Do amor, da sabedoria infinita e perfeita de Deus, nosso Pai. Então, André Luiz, conversando com Narcisa, uma benfeitora de nosso lar, ela então disse para ele: nosso irmão talvez ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. A alma em si apenas se nutre de amor. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus, completou a benfeitora. E nós, refletindo sobre o tema, fomos aos poetas. Quem ama não conta mágoas e nem procura entendê-las. Tem a cabeça no mundo e o coração nas estrelas, disse Pedro Silva. O amor se ama de todo, voa ou caminha de rastros. Desce mais baixo que o lodo ou vibra acima dos astros. Em Pensamento e Vida, no capítulo 30, sobre o amor, disse Emmanuel: o amor puro é o reflexo do Criador na criatura. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. É o reflexo de Deus, nosso Pai. Vamos aprender a matéria, o amor nesta universidade da alma, que é o Espiritismo, como afirmam e afirmaram Emmanuel e André Luiz. Quando Mary Carlson, da Universidade de Harvard, entrou no orfanato em Iasi, no noroeste da Romênia, ela se surpreendeu com o silêncio que reinava no local. As crianças estavam apenas deitadas, sem emitir um som sequer. Elas não dormiam, elas estavam deitadas apenas. Ela começou então a pesquisar o que havia provocado a situação. Descobriu que a falta de afeto físico causa uma liberação anormal do hormônio do estresse, cortisol, ligado à estatura e a habilidades mentais em geral. As crianças que eram negligenciadas mostravam taxas maiores de cortisol, conhecido como hormônio de estresse. Então, vejamos, meu amigo, a importância do abraço, do carinho, do afeto. No capítulo 5 do livro No Mundo Maior, André Luiz fala do poder do amor. André Luiz indaga o benfeitor Calderário: por que não doutrinar os obsidiados? Por que não socorrer os doentes com palavras de esclarecimento? E o instrutor respondeu: falaríamos em vão, porque ainda não sabemos amá-los, como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. E arrematou: o conhecimento pode pouquíssimo, comparado com o muito que o amor pode sempre. Perguntaram ao Chico
por que havia tanto desentendimento nos casais entre marido e mulher? Ele falou, porque nós amamos muito pouco. Porque o amor é tudo. O amor, olha, do amor nasce a compreensão, nasce o entendimento, nasce a facilidade de perdoar, nasce a paciência para ouvir as pessoas. Um amigo espírita casou com uma moça nordestina. Nada contra o Nordeste, viu? Mas ela era uma criatura de poucas letras. E ela, quando chegou aqui no Rio, que ela viu o sal refinado, ela ficou deslumbrada. Então, ela pegava o sal, botava contra a luz, via aquele sal azulado e foi jogando na comida dele, jogando bastante sal. E o amigo ponderou, mas vem cá, você não reclamou com ela, não falou nada? Não, coitadinha, ela não conhecia nada sobre o sal. E como é que você fazia para comer o prato cheio de sal? Ah, eu comia banana, eu comia bastante banana para compensar o coisa do sal. Então, veja o que o amor faz, as pequeninas coisas. Né? Jim Ornish, um cardiologista de Bill Clinton, quando foi presidente dos Estados Unidos, e de celebridades de Hollywood, autor do livro Amor e Sobrevivência, na publicação ele prova que há de 3 a 5 vezes mais mortes em pessoas solitárias. Vejam, as pessoas. A solidão não é boa para ninguém, porque nós vamos aprender na vida junto com todos, com os contrários. É como nós vamos aprender. Nós vamos tirar os melhores pensamentos, os melhores conhecimentos, junto com as pessoas. Um homem estudava as Escrituras quando seu filho de 1 ano acordou e começou a chorar. Concentrado no que lia, nosso personagem não prestou a menor atenção. Nisso, um amigo que chegou, vendo o cenário, a criança chorando e o amigo completamente concentrado no que fazia, colocou a criança no colo. O choro parou. Ele virou-se para o amigo e disse, admiro sua concentração. Se queremos entender a Deus, é importante o estudo das Escrituras. Mas se queremos nos aproximar de Deus, temos que primeiro consolar aqueles que choram. Vejam a importância do abraço, meus amigos. Olha, no centro espírita é remédio, é energia, é força. O abraço, o sorriso, as palavras bondosas, as palavras de gratidão, de carinho, funcionam como remédio para todos nós. Tanto é que a gente sai mais fortalecido do centro espírita. Não são os espíritos, são também, claro, mas não somente os espíritos nos ajudam, reforçam as nossas energias, mas o amparo, as energias, as vibrações dos nossos amigos. Angelina Jolie, uma atriz de Hollywood, fazia um trabalho importante na África, visitando comunidades pobres. Ela notou um garoto que tremia sem parar. Perguntou às pessoas por que daquilo. Ele viu a família ser assassinada. Então ele passou, o trauma levou-o a tremer sem parar. Ela abraçou com carinho, foi abraçando, e o jovem abraçou e o tremor passou. Eu vou contar um caso que aconteceu recentemente na nossa casa espírita. Foi uma menina de 16 anos. Na hora que ela foi tomar o passe, ela foi possuída, este é o termo, por um obsessor. Eu me senti inútil naquela hora. Eu e mais 2 ou 3 dirigentes de mesa mediúnica oramos aquilo tudo, não resolvemos o problema. Eu tive a intuição, olhei na porta, chamei uma amiga minha que é
tem um coração maior do que ela. A garota estava sentada e deitada no chão, vejam o tanto da perturbação que estava. Ela se abraçou a moça, a menina, começou a falar baixinho, coisinhas, poucas palavras no seu ouvido. Ela abraçou a menina e eu notei que a menina começou a abraçá-la também, a jovem, abraçá-la. Ficaram uns 15 minutos assim e o espírito foi embora. Vejam, minha gente, o poder, a força do amor. Padre Antônio Vieira, autor dos sermões, descreve que eu admiro muito. Eu acho que eu fui, tenho certeza, padre numa outra encarnação e admirei muito o padre Antônio Vieira, como admiro hoje. Olha ele descrevendo o amor. Disse a poesia, a beleza das palavras. Se queres ser amado, ama. O amor, só com o amor se conquista. E ele traduziu umas palavras de Santo Agostinho. A formosura entretém os olhos. As dádivas enchem as palavras. Enchem as mãos, aliás. A descrição lisonjeia os ouvidos. Os regalos saboreiam o gosto. O poder e a majestade fazem dobrar os joelhos, mas sujeitar e render o coração só o amor. Em Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, capítulo 32, o amor tudo sofre. Discorrendo sobre o sofrimento do amor, disse Emmanuel, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. E ele concluiu, o amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda. Olha, os animais sentem o amor. Eles têm uma inteligência rudimentar, saída do instinto, mas têm. O Chico, quando ia a São Paulo, ia na casa de uma amiga, e essa amiga tinha uma cachorrinha muito alegre, muito brincalhona. Certa feita, ela passou a ficar triste. Ficava no canto, embaixo da cama, embaixo do sofá. Preocupou a nossa amiga. Uns meses assim. Ela estava meio-dia lavando louça, escutou o barulho no portão. Quem entra? Chico. A cachorrinha estava no jardim. O Chico pegou a cachorrinha, botou no colo, começou a alisar, e aí botou a cachorra de novo no jardim, entrou fulana, ela está triste porque ela quer cachorrinhos, ela quer ter cachorrinhos. Arranja um cachorro da raça dela para que ela tenha cachorrinhos. Como é que você soube disso, Chico? Eu conversei com ela, não fosse o nosso grande Chico, Francisco de Assis reencarnado. Então, vamos lá. O amor, concluiu Emmanuel sobre o amor. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações chamados, esposando-lhes as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela e nem se desmanda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, fala da lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo.
O espírito precisa ser cultivado como um campo, disse Lázaro no Evangelho. No capítulo 11, no item 10, mais à frente, quem quiser ser amado, amai muito, a fim de seres amados, assinalou Sansão no Evangelho. Então, gente, no lar o que é preciso é o diálogo e não a luta de manter opiniões. Não adianta isso. É o diálogo, respeitar a criatura como ela é. Um casal estava distante um do outro e ele, então, não falava com a mulher, nem ela com ele. Ele botou um bilhete. Me acorda às 6h30 que eu tenho uma reunião importante no trabalho. No dia seguinte, ele acordou 9h30. Quando ia explodir, ele olhou, viu que atrás do bilhete tinha alguma coisa escrita. Então, ela escreveu, são 6h30, acorda. Então, gente, a falta de diálogo não leva a nada. Jerônimo Mendonça, que eu conheci em Uberaba, 30 anos numa cadeira, numa cama, 30 anos, cego, era a alegria em pessoa. Um dia a mãe dele disse, Chico, eu tenho 8 irmãos, eu tenho 8 filhos, você é o 9º, Pois é, você é o único paralítico, sim, mas o único que não para em casa é você, porque ele ia para tudo quanto é lado fazer palestra. Um dia ele não pôde fazer a palestra e pediu a um amigo que fosse no seu lugar. Ele estava doente, o médico proibiu dele sair. 2 dias depois, o amigo mandou uma mensagem para ele, telefonou para ele. Jerônimo, eu estou arrasado. Eu fui com o carro, não consegui fazer a palestra. Eu capotei com o carro, mas não me aconteceu nada. E então, para agradecer a Deus não ter acontecido nada comigo, eu abri o porta-luva, tirei o Evangelho. Quando eu abri, se fosse um homem de bem, teria morrido. Jerônimo, eu estou arrasado. Nem para morrer eu estou servindo. Este era o Jerônimo. Ele foi ao Chico. O médico tinha dito para ele que a sua vida estava por um fio. Como vai, Jerônimo? Mais ou menos. Mas o Chico, que lia os nossos pensamentos, voltou a perguntar, como vai, Jerônimo? O médico disse que minha vida está por um fio. Aí ele disse, doutor Bezerra está dizendo que se trabalhar o fio engrossa, torna-se fio de aço. Na saída, Jerônimo disse, Chico, muita paz. E Chico respondeu, corta o Z, fica a par. Quer dizer, o trabalho. Então, esse. A regra para amar tem uma regra, Chico é que falou. Olha, nós temos uma regra simples para amar. Pensar mais nos outros do que em nós. Vamos ver. Num dia, quanto tempo, quantas horas, quantos minutos nós gastamos pensando nos outros? Quanto tempo nós gastamos, consumimos, pensando em nós mesmos? Então, gente, a regra é essa, é pensar no próximo. Pensar primeiro no interesse do próximo, antes de pensar no nosso interesse. No Evangelho, capítulo 11, item 8, que fala da lei do amor, falamos isso, mas vamos repetir. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual. Vejamos, então, como está a nossa alegria, o nosso estado íntimo perante os acontecimentos da vida. O nosso dia a dia. Emmanuel, falando sobre o pessimismo, no capítulo 102 de Fonte Viva, disse, somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado. Não se vê, palavras de Emmanuel, qualquer animal, o cavalo, o boi, o cão triste, que a ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Pessoas que amam são
felizes. O Jerônimo Mendonça, voltando a ele, foi ao cinema antes de ficar cego. E ele botou a sua cadeira-cama ao lado dos amigos, né? Ao lado da plateia, das cadeiras, e a luz estava apagada, mas ainda tinha aquelas luzes, porque não tinha começado o filme. Entrou uma moça apressada, esbarrou na sua cadeira e caiu. Olha as palavras dela para ele. Ô enfermo infeliz, onde eu vou, eu esbarro com você. Eu vou na praça de esporte, encontro você lá. Eu vou no teatro, vejo você. E agora vejo você no cinema e ainda por cima caio. Aí todo mundo olhou para o Jerônimo para esperar a reação dele, porque ela, inclusive, falou alto, chamou a atenção dos espectadores que estavam ao lado do Jerônimo. E aí ele respondeu com um ar de simpatia. Isso acontece porque você não para em casa. Ela riu e se tornaram amigos. Gente, era uma palavrinha. Em vez de arrumar um adversário, uma doce palavra arrumou um amigo, uma amiga. Vamos cultivar as pequenas palavras. Olha, um parênteses, um amigo meu, morando em Teresópolis, orador, já está na parte espiritual, foi no banco às 6 horas da tarde, no final do expediente, 5 lá naquele tempo, que a gente ia no banco pagar as coisas, e uma caixa, a única caixa que estava aberta, ele se dirigiu, o gerente apontou ele pagou o que tinha que pagar, pegou uma mensagenzinha que ele levava sempre e deu para ela. 3 meses depois, ele foi fazer uma palestra num distrito de Teresópolis, vai no banco, quem ele encontra? A moça que o atendeu em Teresópolis. Olha, ela o reconheceu. O senhor salvou a minha vida. Porque naquela dia o banco ia me mandar embora e o meu marido estava desempregado, ele e um filho. Então, para não ser pesada a eles, eu ia me suicidar. Olha, gente. Mas aí eu li, o senhor mandou aquela mensagem, eu li, falava sobre o suicídio. Eu não me suicidei, o banco não me mandou embora, depois me transferiu aqui para esse distrito, o meu marido arranjou emprego. Gente, olha só. Gente, tem outro caso, me permita, Ivair, se passaram alguns minutos do tempo, mas olha, um orador aqui do Rio de Janeiro foi falar em Barra do Piraí. Estava um aguaceiro, ele foi. Porque naquele tempo o espírita não tinha medo de chuva, nem de noites turbulentas. Ele foi. Chegou lá, não tinha ninguém. Chovia também muito. Só o dirigente da reunião. O tema dele era o perdão. Aí o dirigente, sem graça, a gente faz uma prece, esquece e vai embora. Não, o senhor vai fazer a prece, eu vou fazer a palestra. Eu vim aqui, tem muito espírito aqui assistindo, esperando. Aí ele falou sobre o perdão. 5 minutos, quando ele começou a falar, veio uma senhora vestida de preto, cabelos molhados, com uma bolsa, olhar sério, sentou na primeira cadeira em frente a ele. Gente, eu me emociona. Quando terminou a palestra, ela se dirigiu a ele. O senhor salvou a minha vida. Abriu a bolsa, tinha um revólver. Eu ia matar o meu marido, ia me matar. Gente, olha aí, se ele não fosse falar, iam ser duas vítimas da violência. Então ele salvou 2 espíritos de reencarnarem desse jeito trágico, gente. Então, pessoas que amam são felizes. Têm o coração mais forte. Vejam, por 10 anos, a equipe de Cartina Davidson, uma pesquisadora, avaliou 862 homens e 877 mulheres no Canadá. Todas deram ela avaliou doenças coronarianas, dados de depressão, hostilidade e ansiedade, assim como alegria e felicidade. Pois bem,
O grupo sem emoções positivas apresentava 22% a mais de risco de infarto. Olha a alegria e o amor funcionando como remédio para a nossa saúde do corpo. Ninguém é feliz sozinho. Bondade e felicidade andam juntas, segundo um estudo das universidades da Califórnia, nos Estados Unidos, e British Columbia, no Canadá. A conclusão dos pesquisadores é ciência, minha gente, não é religião, é ciência comprovando o poder da energia do amor. A conclusão dos pesquisadores foi que pessoas felizes são mais sociáveis e ajustáveis emocionalmente. A psicóloga Juliane Holt observou um grupo que comparou 148 estudos realizados entre 1982 e 2006. As mais de 308 pessoas submetidas à análise foram acompanhadas, em média, por 7 anos e meio. Observem, todas deram informações detalhadas sobre suas interações sociais. Conclusão: aquelas que contavam com relacionamentos bem constituídos usufruíam de um risco 50% menor de adoecer. E ela concluiu que isolamento social causa mais doenças do que fumo, obesidade ou alcoolismo. Não é religião, repito, é ciência. Vamos nos amar também. Quantos conhecemos que não se amam? Gente, a emoção que a gente sente no Natal não aumenta? Todo mundo compra presente, abraça, faz o almoço, a janta juntos. Então, por que a gente não pega essa euforia do afeto, do amor, e não transfere para o ano inteiro? Não continua a partir de 1º de janeiro e vai amando com aquela mesma euforia do Natal, janeiro, fevereiro, todos os meses. Viu? A neurociência confirma que nutrir bons sentimentos faz bem à saúde. Se amar, estar de mal com a vida, pensar que não serve para nada, que está errado no mundo, criticar a si mesmo, enfim, evitar o contato com aqueles que pensam diferente de nós, é com certeza não se amar. No livro Estude Vida Viva, página 100, André Luiz fala: não há perfeita alegria que viceje no insulamento. A felicidade é bênção de luz que apenas medra no terreno da solidariedade. Encontros e reencontros. Em nota a questão 938 do livro dos Espíritos, Kardec considerou: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos. Eu estou repetindo, porque isso aí é uma ênfase. Perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. Talvez em outros dias, noutra idade, numa vida passada que tivemos, da qual muitas vezes a saudade, em hora de abandono, padecemos, talvez, quem é que sabe da verdade, habitando outro corpo que perdemos, em algum belo país da antiguidade, foi primeiro que nós nos conhecemos. Assim, por isso, depois, querida, nas aventuras desta vida, ao te encontrar pelo primeiro dia, cá dentro qualquer coisa me falava, que não sei de onde já te conhecia e desde não sei quando já te amava. Uma beleza, né? Então, há capítulo, Livro dos Espíritos 939. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma. E frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Quem ama
Quem ama não conta mágoas e nem procura entendê-las. Tem a cabeça no mundo e o coração nas estrelas. Pedro Silva. Dizia a noiva, meu bem, toda vestida de branco, mas antes o marido idoso chamava o burro manco. Cornélio Pires. Estamos caminhando para o final, fiquem tranquilos. Chico e Emmanuel, do livro Chico e Emmanuel, página 21. Esperemos que o amor se propague no mundo com mais força que a violência. E a violência desaparecerá à maneira da treva, quando a luz se lhe sobrepõe. Olha, no lar cabe ao mais maduro espiritualmente tocar a barra. Tocar a barra. Olha, um dia eu estava com a minha mulher, no centro, chegou o orador, devia ter uns 65 anos, ela falou, Gilberto, ele está pior do que você. Olha, gente, eu preferi não comentar, viu? Não comentei nada, deixei para lá. Na Agenda Cristã, página 92. Amar não é desejar, é compreender sempre. Dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. As maiores transformações da alma humana se realizam no desenvolvimento do amor. Encerrando, viu? Porque o amor é a essência mãe, a essência geratriz da vida. Não foi sem razão que o apóstolo João disse que Deus é amor. Para conquistar o amor, importa buscá-lo. Pensar que não temos capacidade de conquistar o amor pleno é equívoco. Se assim não fosse, Jesus não nos teria nos estimulado a amar. É possível, é necessário, é possível porque temos plenas condições mentais para desenvolvê-lo. E necessário, porque sem ele não seremos felizes. Precisamos vivenciar o amor. Para se conhecer o amor, é preciso vivê-lo. Pestalozzi disse que não iremos aprender a pensar apenas lendo livros sobre o pensamento. É preciso aprender a pensar. E nós temos a cabeça para pensar, o coração para sentir e as mãos para obrar. Só poderemos aprender a amar amando. A rigor, somos pródigos na teoria e deficientes na prática. Sem a prática, não seremos aprovados no grande teste da vida, que é amar. Então, acorde pensando nessa virtude. Agradeça a Deus a possibilidade de mais um dia para exercitar o amor, para amar aqueles que vos amam. E o desenvolvimento, Platão afirmava que o potencial virtuoso já está em nós. E Aristóteles dizia que a repetição exaustiva da virtude é que irá desenvolvê-la. Exaustiva, viu? E concluindo, Emmanuel assinala que compreensão é mais importante que o conhecimento. Olha só, gente, vamos entender. Certa feita, a mãe de Eurípides disse a ele, vim aqui para trazer um recado de seu pai. Ele disse para você rasgar esses livros espíritas, voltar para casa e voltar para a igreja. Olha a compreensão de Eurípides em relação àquilo. Meu pai conhece o espiritismo? Falou docemente para a mãe. Dona Meca ficou 2 horas com ele falando sobre o espiritismo. Dona Meca saiu de lá espírita. Viu, gente? Então é isso. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpas pelo entrevero do telefone tocando, mas o Evaí vai ajustar as coisas e fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.